Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Sou o professor Pedro Henrique e hoje vamos bater um papo aqui sobre um tema importantíssimo, sobre a nossa MEI, o microempreendedor individual, beleza? Vamos bater um papo aqui sobre os benefícios, quais são os requisitos, né, o conceito e o fundamento legal desse sujeito tão importante que hoje em dia torna-se mais necessário ainda estudar ele, né, nessa atual pandemia. O microempreendedor individual muitas vezes é o que move a nossa sociedade. Perfeito? Vamos lá, acompanhe comigo aqui nessa aula, vamos bater um papo aqui sobre direito empresarial, né, especificamente vamos falar um pouco sobre o microempreendedor individual. Tudo bem? Sei que nós estamos para concurso, sei que vai abrir uma microempresa, enfim, né? Vamos falar um pouco sobre esse ente aqui importantíssimo. Vamos lá. Vamos inicialmente passar do fundamento jurídico. Professor, onde está fundamentado um microempreendedor individual? Está lá, ó, na Lei Complementar 123 de 2006. Tá? É uma lei geral de microempresa, empresa com porte e também do microempreendedor individual neste caso. Então, ó, essa lei complementar 123 de 2006, ela foi um grande avanço, tá? Nesta lei, ela colocou quem são os sujeitos, ou seja, quem é uma microempresa, quem é empresa de pequeno porte e também quem é o microempreendedor individual, a MEI. Quem são esses três entes? Além disso, quais são os seus direitos e quais são os seus benefícios, né? Se eu tenho uma MEI, quais são os meus direitos? Qual é o meu benefício que eu tenho por ter uma MEI? Vamos conversar aqui. E também, na Lei 123 de 2006, lá está estipulado essas normas jurídicas, ok? Vamos lá, ó. Antes de começar a falar sobre a MEI especificamente, rapidamente aqui, vamos passar o seu surgimento histórico. Porque, veja, pessoal, a microempresa, empresa no porte, o microempreendedor individual, são temas que recorrentemente, de forma recorrente, o governo federal altera, ele se molda, ao depender do presidente, ao depender do governador, enfim, ao depender de quem foi eleito, ele acaba sendo alterado ou não. Porque é importantíssimo. Porque, veja, a microempresa é o sujeito que está lá de forma, muitas vezes, no dia a dia, trabalhando, né? No Brasil, hoje, boa parte das empresas é uma microempresa. Né? Ou é uma empresa pequeno porte, ou é um microempreendedor individual. Então, assim, constantemente o governo fica alterando normas, tirando direitos, colocando direitos, neste caso, para esses sujeitos tão importantes no nosso ordenamento jurídico e na sociedade por si só. Vamos lá, ó. Surgimento. Inicialmente, lá em 79, no período militar, né, foi criado lá o Ministério da Desburocratização. Lá em 1969, foi criado esse ministério. Aí veio algumas leis aqui, ó, Lei 7.256 de 84, o Estatuto da Microempresa, tá vendo aqui, ó, microempresa, não existia a empresa no porte, né, nesse caso, microempresa nesse ponto. E aí, em 88, chega a nossa CF, nossa Constituição Federal, no artigo 170 e 179, trouxe para nós, né, dois pontos importantíssimos, que são esses aqui, ó. Artigo 170 diz assim, ó, e o artigo 179 diz assim, ó, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os diâmetros da justiça social, observando os seguintes princípios. Ele colocou ali, ó, tratamento favorecido às empresas de pequeno porte, constituídas sob a lei brasileira, que tenham sob sede de administração no país, neste caso. Além disso, ó, o próprio artigo 179 colocou assim, ó, a União, o Estado Federal e o município dispensaram as microempresas e as empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciados neste caso. Então aqui, pessoal, ó, tivemos lá uma lei de 79, falei com vocês lá, de 84, e, logicamente a CF de 88 trouxe novos pontos. Colocou assim, ó, um tratamento favorecido, um melhoramento nesse sujeito. Não pode punir a pequena empresa ou a microempresa da mesma forma que pune uma grande empresa. Tem que ter um tratamento favorecido para esses sujeitos. Ok, mas colocou ali, ó, definida em lei. E ela trouxe o nome assim, ó, ela trouxe, ó, empresas de pequeno porte. Então, veja, o que é uma empresa de pequeno porte? Definida em lei. Aí, novamente,
tem que ser criada uma nova lei para regulamentar esse tema. E novamente vem lá. E lá em 94 é criado o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, né, juntamente com, lá em 96, a lei do Simples Nacional no caso, né? E foi várias leis ali, né, até que desagou aqui, né, na Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei Geral, né, da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, neste caso. Uma única lei que vai regulamentar o tema. Questão tributária, a questão direitos, obrigações de sujeito. Porque até então tínhamos duas leis. Um estatuto e a lei do Simples Nacional. E agora, na Lei Complementar 123 de 2006, colocou tudo junto, né, amarrou tudo aqui na norma jurídica para traçar esse tema. Perfeito? Então, hoje não tem mais Simples Nacional, tudo está na lei, não, tem ainda, né, mas tudo está na Lei Complementar 123 de 2006, neste caso. Então, se eu tenho uma microempresa, empresa que não pode, ou eu sou um microempresário individual, eu procuro na Lei 123 de 2006, lá que vai estar regulamentado o tema. Beleza? Vamos lá. Diz ali, ó, a microempresa, empresa que não pode e o microempreendedor individual, a MEI, nesse caso, são tipos sociais, né? É uma sociedade, nesse caso, eu coloquei assim no nosso material, ó, trata de uma qualificação jurídica que será atribuída ao empresário individual, ele é a sociedade empresária ou simples, tratamento jurídico diferenciado neste caso. Vamos lá então, ó. A microempresa, empresa que não pode, tá? E também o microempreendedor individual, né, nossa MEI, neste caso, eles não são considerados uma sociedade. Tá? É muito comum pensar que ela é uma sociedade. Não, tá? Ah, então ele é um empresário? Também não, né? Hoje, possuímos como personalidade jurídica somente a EIRELI ou as sociedades. A microempresa e a empresa que não pode, nesse caso, não é dada como uma sociedade, e sim como uma qualificação jurídica. Então, por exemplo, eu posso ter uma EIRELI e ser uma microempresa. Eu posso, por exemplo, ter uma sociedade empresarial, por exemplo, uma sociedade limitada, e ser uma empresa de pequeno porte. Nada impede. Eu posso ser empresário individual e ser um microempreendedor individual. Perfeito? Então, ele é como se fosse quase uma capa, né? É como se fosse o próprio nome já diz, uma qualificação jurídica. Se eu sou uma limitada e eu sou uma limitada pela MEI, por exemplo, eu vou ter um ordenamento jurídico específico e vou ter aqui, nesse caso, normas favorecendo a este empresário, neste caso. Perfeito? Então, assim, ó, deixa bem claro isso, tá? A MEI, microempresa, empresa de pequeno porte, não é uma sociedade. Nada mais é do que uma qualificação jurídica. Tá? Então, eu posso ser uma limitada, qualificada como uma MEI. Eu posso ser uma EIRELI, qualificada como uma EPP. Eu posso ser um empresário individual e ser qualificado como um microempreendedor individual, neste caso. Perfeito? Não vamos também me errar isso, não vão achar que é uma sociedade, um novo ente jurídico, não. É tratar-se somente de uma qualificação jurídica, neste caso. Beleza? Adiante aqui, pessoal, ó. Colocou aqui, ó, as disposições preliminares da lei. Colocou lá, ó, o próprio artigo 1º, colocou assim, ó. Essa lei complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado, favorecendo a dispensa da microempresa, empresa de pequeno porte, né? Colocou assim, ó, apuração e recolhimento de impostos, nos cumprimentos de obrigações trabalhistas, no acesso a crédito ao mercado. Então colocou ali, ó, como se fosse pilares, né? Então essa lei 123 de 2006, ela vai trabalhar a questão de impostos, a questão de obrigações trabalhistas, a questão de créditos do mercado. Então, por exemplo, lá a ESC, que foi criado em 2019, é isso, tá? É uma forma de fomentar créditos ao mercado. Vou dar um exemplo. Sabe-se que hoje todos os bancos públicos obrigatoriamente devem ter linhas de créditos para facilitar, né, para fomentar a microempresa, empresa no porte ou microempreendedor individual. Obrigatoriamente. Quem possui uma microempresa pode ir lá hoje, como por exemplo, no Banco do Brasil, bancos públicos, né, e solicitar
qual que é a linha de crédito que você possui para microempresa? Ah, precisa levantar 50 mil. É obrigatório? É obrigatório. Tá aqui, ó. Acesso a créditos e ao mercado. O próprio Chico colocou. Então, é obrigatório ter essa questão, essa obrigação desse afomento para o microempreendedor individual. Beleza? Vamos lá. Mas o que vamos conversar nessa aula aqui é sobre esse carinha aqui, ó. Vamos conversar nessa aula o microempreendedor individual, a famosa MEI, tá? Então, não vamos conversar aqui sobre o pequeno empresário, a microempresa, tá? Vamos conversar aqui exclusivamente, vamos conversar sobre o microempreendedor individual. Vou usar o nome aqui MEI, tá? Fica mais fácil. Tá? A MEI, vamos conversar aqui um pouco, vamos falar um pouco sobre os benefícios, as partes ruins, né? O que vem a ser o conceito da MEI por si só, beleza? Vamos lá. Primeiramente, qual que é a finalidade na criação da MEI? Professor, por que cargas d'água? o nosso legislador criou a MEI. Para quê? Para que serviria isso? Tá? Bom, vamos lá. Inicialmente, a MEI foi criada para tentar tirar alguns empresários de forma irregular. É muito comum hoje você ter, por exemplo, a pessoa, ela abre uma empresa, nem abre uma empresa, ela começa a vender roupas, ela começa a vender sapatos, enfim, começa a realizar um ato empresário, vender carros, né, prestar serviços como empresário por si só. E aí, esse cara, esse sujeito, ele está fora das proteções fora das proteções do ordenamento jurídico. Esse cara é como se fosse um sujeito irregular. É como se, o nome muitas vezes fala sobre isso, empresário irregular por si só. Ele está fora do próprio ordenamento jurídico. Por que ele está lá? Por causa do seguinte, meu nobre, não é porque ele quer, é por causa do seguinte, é muito burocrático. A gente sabe hoje no nosso país, é muito burocrático o empresário. Então a MEI veio para tentar tornar menos burocrático abrir uma empresa. Também, tentar regularizar, igual eu falei com vocês, esses brasileiros que são milhares de brasileiros que estavam de forma irregular. Tornar ele regular por si só. E também tornar uma forma de igualdade. Né? Tornar esse sujeito, por exemplo, com créditos, financiamentos nesse caso, com a intenção de regulamentar o mercado por si só. Né? Como eu falei com vocês, é possível hoje uma MEI competir com uma grande empresa? Muitas vezes não, mas aí pode ter créditos, financiamentos do governo para tentar fomentar e trazer essa igualdade um pouco mais próxima. Então está aqui a desigualdade, trazer um pouquinho mais próxima lá neste caso. Então, a tentativa é essa, tornar essas pessoas que estão de forma irregular no nosso país, torná-la regular neste caso. Então, é bem menos burocrático abrir uma MEI, tanto é que é eletrônico. Hoje você abre uma MEI, não precisa nem ir lá, né? Você pode abrir eletronicamente, abrir sua MEI neste caso. Beleza? Acompanhe comigo aqui então, ó. Desculpa. Professor, mas qual é o conceito? O que é uma MEI? Tá lá, ó. Artigo 18A, parágrafo 1º, diz assim, ó. Considera-se um microempreendedor individual, a MEI, um empresário individual, que se enquadra na definição do artigo 966 do Código Civil, ou o empreendedor que exerce atividade de industrialização, comercialização e prestação de serviços do âmbito rural, que tenha oferido receita bruta no ano calendário anterior de até R$81 mil, tá? E que seja optante pelo Sistema Nacional e que esteja impedido de optar por sistemas previstos nesse artigo. Então ali, ó, tem dois requisitos para você ter uma MEI. Quais são eles? Primeiramente, a MEI somente para individual e também uma receita bruta de até R$81 mil neste caso. Então, aqui então, ó, temos ali dois conceitos, dois requisitos para que eu tenha uma MEI. Inicialmente, para que eu possa abrir uma MEI, tem que ser empresário individual, estipulado no artigo 966 do Código Civil. Ou seja, tem que ser empresário que trabalhe de forma habitual, que venda produto, que escoa mercadoria, né, que é realmente um empresário. Tem que ser empresário individual. Eu não posso, por exemplo, ter uma limitada e tornar uma MEI. É possível isso? Não. Eu posso ter uma Eireli? Ah, preciso ter uma Eireli. Posso ter uma Eireli e abrir uma MEI nesse caso? Não. Ah, eu posso ter uma sociedade anônima e abrir uma MEI?
Não, a MEI é destinado para empresário individual. O sujeito está lá, todo dia vendendo, vamos lá, vendendo coxinha, nesse caso, todos os dias, me deu até fome aqui agora, né? Vendendo coxinha, pastel, todo dia lá vendendo. Ok, então ele pode ser uma MEI, empresário individual, neste caso. Então, por exemplo, não é possível uma sociedade abrir uma MEI neste caso. Além disso, a receita bruta anual tem que ser de até R$81 mil. Bem baixinha a receita bruta, tá? É muito baixa essa receita, porque assim, então, se o sujeito receber mais do que R$81 mil, não pode ter uma MEI neste caso, tá? Então, tem que ter de até R$81 mil no ano, tá? Veja, não é que receita líquida, é receita bruta. Anualmente, tem que ter essa receita de até R$81 mil. Professor, e se eu passar de R$80 mil, automaticamente você vira uma microempresa neste caso, tá? Que vai até R$360 mil neste caso. Então, a MEI é R$81 mil. Professor, então novamente aqui, deixa bem claro para mim. Então, são dois requisitos para MEI, tá? Empresário individual e uma receita bruta anual de até R$81 mil. Se na minha prova eu colocar, ou eu perguntar, ou alguém perguntar para você, aquela tia no almoço, está almoçando lá tranquilo, almoço domingo, chega a sua tia e pergunta, qual que é a receita bruta da MEI? Opa, eu sei, é de até R$81 mil, está na cara dela para aprender quem manda ali naquela bagaça, tá? Então, tem que ser dois requisitos, empresário individual e a MEI. E individual e receita bruta de até R$81 mil. Então, se na minha prova eu colocar assim, ó, o João possui uma Eireli e a receita bruta dele anual é de R$60 mil. Olha que pergunta capciosa. João, pode abrir uma MEI? Não, Nanina, não. Tá? Uma Eireli não pode ter a MEI. Outra pergunta. Sofia e João abrem uma sociedade limitada e pretendem abrir uma MEI. Pergunto para você, é possível abrir essa MEI sabendo que a receita anual dela é de apenas R$20 mil? É possível? Não. MEI, novamente, empresa individual e receita anual de até R$81 mil neste caso. Beleza? Não vai me errar isso na minha prova, por favor, senão vai ter o meu ódio eterno. Ok? Acompanha aqui comigo, além disso, ó. Até coloquei ali assim outro ponto, pessoal, ó. Diz ali, ó. Até o processo de abertura da MEI, ó. O processo de abertura registra alteração baixa do microempreendedor individual, do que trata o artigo 18A, né, da lei ali, ó. Bem como qualquer existente para início do seu funcionamento, deverão ser trâmite especial e simplificado, preferencialmente eletrônico. Olha só que legal. Então, a MEI, ela é eletronicamente. Então, eu vou lá no portal do empreendedor. Pode agora estar em casa ali, ó, abre outra aba, coloca lá, portal do empreendedor. Vai estar ali, ó, eu posso abrir uma MEI agora, automaticamente. Professor, já sai com a alvará na hora? Com a alvará na hora. Você consegue abrir, já consegue, a partir daquele momento, já é um empresário individual. Neste caso, vai no portal do empreendedor e você consegue abrir uma MEI neste caso, tá? Então veja, como é simples, muito simples para quem está de forma irregular, tornar-se regular em nosso país, neste caso. Ok? Beleza? Então, ó, até a MEI é muito facinho abrir uma MEI nesse caso. Professor, qual que é o benefício? Que é o que interessa? Acompanha comigo aqui então. Ó. O processo de formação é gratuito, isento de taxa para inscrição em alvará. O pagamento mensal hoje é um pouquinho maior, tá? Mas é R$59, né? Referente ao INSS, R$5 para fazer o serviço, né? E uma vez regularizado, o empreendedor passa a ter cobertura previdenciária para si e para sua família, meio de auxílio-doença, aposentadoria por idade, salário maternidade, pensão e auxílio reclusão neste caso. Então vamos lá, ó. Professor, quais são os benefícios de ter uma MEI? Além de outros benefícios, vou destacar esses aqui. Inicialmente, a sua formação é gratuita, é isento de taxa e de alvará também. Então hoje eu posso abrir uma MEI e eu não pago nada para abrir essa MEI. Nem taxas e nem para abrir a minha MEI neste caso. Só que eu pago, né, mensalmente um valor, uma mensalidade. Hoje o valor deve estar um pouquinho maior, né? Mas um tempo atrás estava R$59. Eu pago mensalmente essa taxa. Você tem que pagar outra coisa? Não.
só pago mensalmente a taxa de R$ 59,00 neste caso. Hoje deve dar uns R$60, né? Mas 50 e poucos reais aqui que eu pago mensalmente neste caso. E quais são as minhas coberturas? Tá ali, ó. Eu vou ter, olha, ó, um auxílio previdenciário. Se eu me machucar, opa, você vai ter um auxílio previdenciário nesse caso. Tá? Além disso, auxílio doença, ou Covid, por exemplo, ou alguma coisa assim, você vai receber esse auxílio doença por estar com a MEI. Né? Me acidentar com o meu veículo, ter uma doença, por exemplo, você vai ter a proteção social neste caso. Tá? Além disso, ó, o próprio salário maternidade, né? Quem for mãe ou algo assim, tem salário maternidade, ou até um pai que tem adoção por si só, tem salário maternidade, né? Ou até mesmo a pensão de auxílio reclusão, né? Então, se você paga a MEI e você for preso por algum motivo ali, os seus dependentes terão esse auxílio reclusão neste caso. Tá muito discutido isso, né? A pessoa, o cara foi preso, enfim, mas recebe neste caso. Então, os seus familiares estarão em boas mãos, né? Estão recebendo ali esse auxílio reclusão neste caso, tá? Até poderia falar outras coisas, por exemplo, ó, a MEI, outro benefício da MEI. A MEI, no caso, se você tiver em licitações e tiver um empate, o meu valor de mercado foi 5, o do outro foi de 5. Para desempate em uma licitação, a MEI passa na frente. A MEI tem preferência nesse caso. Outro exemplo também, na Justiça do Trabalho, né? Até que a reforma acabou isso, mas eu posso, na própria Justiça do Trabalho, comparecer não sendo sócio. Por exemplo, mandar o meu tio comparecer à audiência trabalhista. Desde que ele saiba dos fatos, ele pode comparecer. Outro exemplo, ajuizar a ação no juizado especial cível. A MEI pode ajuizar, tá? Neste caso, porque a gente sabe que, em regra geral, a pessoa jurídica não pode ajuizar. A MEI pode ajuizar sim. Também coloquei lá créditos bancários. Então, se você hoje precisa de dinheiro, você tem uma MEI que precisa levantar dinheiro, pode ir no banco lá, banco, eu quero saber qual que é o crédito especial. Então, crédito específico para a MEI neste caso. Tá? Não que o banco vai dar dinheiro para você, falando que o banco vai te emprestar dinheiro com uma taxa nesse caso, mas tem que ter créditos especiais neste caso. São só exemplos de benefícios. Estão na Lei 123/2006, tá? Que colocou lá esses exemplos lá que a MEI possui por si só. A registrar um trabalhador em sua empresa é possível também neste caso. Ok? Então, é uma série de benefícios. Esses são alguns benefícios da MEI. Além disso, qual que é a responsabilidade patrimonial da MEI neste caso? Tá? Coloquei ali, ó, não antecipação patrimonial, não tem limitação de responsabilidade, uma responsabilidade limitada e solidária neste caso. Então aqui comigo, pessoal, ó, muito comum pensar isso, tá? É muito comum mesmo. A pessoa abre uma MEI, ela acha que o patrimônio que irá responder pela dívida é o patrimônio da pessoa jurídica. Explico. As pessoas acham que quando elas, por exemplo, eu tenho minha MEI, Pedro Educação, prestei serviços para a faculdade, para a FAG, aqui para a FAG, no caso. E aí, a FAG entrou com uma ação civil contra mim, contra a minha empresa. Porque, por exemplo, pensar assim que eu não entreguei a mercadoria, enfim, não, fiz algum ato errado. Ok, a FAG entrou com uma ação contra a minha pessoa. Quem vai responder essa ação? A pessoa jurídica ou o professor Pedro, pessoa física nesse caso? E aí? Pessoa jurídica ou pessoa física? Meu nobre, nesse caso, os dois respondem pela dívida. Não tem separação patrimonial. A FAG, nesse meu exemplo, ela pode executar tanto a pessoa física, o professor Pedro, ou a pessoa jurídica, o professor Pedro também. Pedro Educação, neste caso. Professor, então isso quer dizer o seguinte, eu tenho uma MEI, e aí tem uma execução contra a minha MEI, tá? Neste caso. E meu Chevette, tem um Chevette lá, tubarãozinho, coisa mais linda do mundo. Eu posso sofrer uma execução nesse caso e esse Chevette pode pagar a dívida? Pode. Mas, professor, o Chevette está no meu nome. Desculpa. Meu nome é pessoa física, nesse caso. Ele pode responder pela dívida da MEI? Pode, novamente. Não tem separação patrimonial, tá? Eles respondem, ambos respondem
pela dívida neste caso. Tá? Muito comum pensar assim, professor, mas você está errado. Me desculpa se está errado, porque a MEI, eu tenho o CNPJ. Tem CNPJ na MEI, professor, não tem? Tem. Mas veja, o CNPJ não significa que você possui a personalidade jurídica. O CNPJ é só uma questão tributária. Não significa que você é um novo ente. Neste caso, essa é uma questão tributária, é só uma questão de organização do Estado. Você possui o CNPJ, nada mais do que isso. Tá? Não pense que pelo fato de você ter o CNPJ, você será, neste caso, um sujeito detentor de responsabilidade limitada. Você é de responsabilidade ilimitada e solidária. Então veja, novamente aqui, ó. Responsabilidade ilimitada e solidária. O que significa isso? Eu posso executar ilimitadamente tanto patrimônio particular como patrimônio jurídico. Também eles são solidariamente responsáveis, ou seja, não é subsidiariamente responsável, é solidariamente responsável. Ou seja, eu posso responder pela dívida tanto no meu patrimônio particular como no patrimônio físico. Ambos podem responder. Ah, professor, eu posso executar somente patrimônio físico do professor Pedro? Posso. Eu posso... eu vi ali que o professor Pedro recebeu uma herança do pai dele. Eu posso executar essa herança? Pode. Professor, mas eu não tenho que executar primeiro a pessoa jurídica para depois executar a pessoa física? Não. Isso que você colocou agora é uma responsabilidade subsidiária. Aqui não, aqui é solidária. Eu posso executar ambas neste caso. Beleza? Deixo bem claro isso, tá, pessoal? O CNPJ é tão somente uma questão burocrática, é tanto uma questão administrativa do governo federal. Nada mais do que isso. Tá? Mas a responsabilidade, neste caso, é uma responsabilidade ilimitada e solidária, ou seja, não tem separação patrimonial neste caso. Beleza? Não me vai errar isso na prova, hein? Não vai me errar isso na prova, ou em concurso, prova do OAB, enfim, neste caso. Perfeito? E por fim, aqui o último ponto, ó, um tópico polêmico, né? Diz assim, ó, a MEI possui uma recuperação de empresas e a falência, possui direito à falência e à recuperação de empresas? Ó, tem uma polêmica aqui, mas eu entendo que sim, tá? A lei de falência, lei 11.101 de 2005, não colocou se a MEI possui ou não possui esse direito, mas, a grosso modo, por corrente majoritária, possui sim esse direito. Beleza? Show de bola? Então, ó, fechamos por aqui, vamos fazer nossa pequena revisão. Conversamos aqui sobre a MEI. Tá? Então, para que eu possa abrir uma MEI, tem que ter dois requisitos. Primeiramente, empresa individual e uma receita bruta anual de até R$81 mil, neste caso. Além disso, a MEI tem uma série de benefícios lá, previdenciários, tributários, fiscais, neste caso. E por fim, né, coloquei ali, ó, um ponto importantíssimo é, na MEI não tem separação patrimonial. A minha dívida, eu respondo pela dívida da minha empresa e ao contrário também, tá? A minha empresa responde pela minha dívida pessoal, neste caso. Ok? Então, fechamos por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos.